Os números do IPCA de março, divulgados pelo IBGE, constatam o que o consumidor já sentiu no bolso. Os preços seguem aumentando. O aumento de quase 1 ponto percentual na inflação vai fazer com que o Banco Central aumente novamente os juros em maio, quando acontece a próxima reunião do Conselho de Política Monetária. Na ata da reunião deste mês, a direção do BC deixou essa decisão praticamente escrita. Faltava a definição do percentual. Mas neste fim de semana, o presidente do banco, Roberto Campos Neto, afirmou em entrevista que os juros devem chegar à taxa de 12,75% ao ano. Campos Neto afirma que em abril teremos o pico inflacionário, atingindo o patamar de 11% acumulados em 12 meses. Mas, em seguida, começará a descer, já em consequência do aperto seguido dos juros. Segundo ele, se tudo correr bem, a taxa Selic pode ser reduzida mais para o fim do ano. Mas se a inflação aumentar, os juros também subirão. Para o ex-diretor de política externa do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, o banco ainda precisa subir mais os juros nominais, porque a taxa real, a Selic, menos a inflação, ainda está baixa. Ele lembra que o relatório de inflação divulgado pelo Banco Central em dezembro de 2021 afirma que a taxa neutra de juros, aquela que não estimula o consumo, mas também não gera a paralisia da economia, é em torno de 4%. A estimativa mais recente dos analistas de mercado é de que a inflação deste ano deve fechar em torno de 6%. Se essa estimativa se confirmar, existe espaço para o BC baixar os juros nominais e, portanto, os juros reais da economia no fim do ano. O Banco Central evita falar em estagnação, mas o ex-diretor Carlos Eduardo afirma que, na realidade, a economia brasileira está estagnada desde 1982, há 40 anos, quando uma crise cambial internacional atingiu diretamente os países semidesenvolvidos no mundo todo, entre eles o Brasil. E para ele, essa estagnação histórica não se resolve com política monetária, esse controle de juros feito pelo Banco Central. Carlos Eduardo afirma que, abre aspas, o país só vai voltar a crescer realmente com a redefinição do destino dos recursos públicos na economia. E isso é uma decisão política das elites brasileiras. Fecha aspas.